se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ano passado fui convidado a prestigiar um amigo no dia do aniversário e aparecer de surpresa pregando no culto da igreja dele. Apesar de não ser algo que eu particularmente gostaria de fazer, deixar de estar aqui um domingo, para homenagear um amigo, preferi almoçar com ele, fazer outra coisa. Algo dentro de mim, aquele testemunho interior do Espírito Santo dizia, vá. E eu simplesmente fui. Eu lembro que ao final da reunião, depois de ter deixado meu amigo feliz com a surpresa de aparecer lá, uma pessoa me procura e me fez entender um pouquinho mais do propósito que Deus tinha. Ele disse, pastor, eu não te conheço, eu nunca te vi, eu nunca ouvi falar do seu nome, mas eu estava pedindo socorro de Deus para uma irmã minha que está num estágio avançadíssimo de um câncer que já virou uma metástase e se espalhou. Eu estava pedindo ajuda, pedindo que Deus enviasse um anjo, alguém para nos ajudar. Ele diz, e ontem eu tive um sonho, sem nunca ter te visto, eu vi o Senhor com a roupa que você está. Quando você entrou nesse lugar, ele diz, aliás, anunciaram que era uma surpresa e pelo jeito nem o pastor sabia, ninguém sabia disso. Eu levei um choque. Você era a pessoa que eu tinha visto no meu sonho. O Senhor se importaria de orar com a minha irmã? E ele e a esposa me levaram até a irmã, ela estava muito debilitada. E eu falei para ela simplesmente, você está sabendo do sonho do seu irmão? Ela está dizendo, ele me contou porque ele estava impressionado vendo você. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um enviado de Deus. Eu vou impor as mãos sobre você em nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde recebi um vídeo dessa pessoa que agora permanece na igreja desde aquele dia, dizendo que a irmã foi completamente curada. Todos os sinais desapareceram. Aí você ouve uma história dessa e diz, isso é sobrenatural. É, irmão, mas não é mais sobrenatural do que a sua conversão. Não é mais sobrenatural do que o seu relacionamento com Deus. E nós precisamos pensar essa vida do sobrenatural envolvendo todas as áreas, inclusive viver uma vida de vitória sobre o pecado. Porque se você acha que vai vencer o pecado com as suas forças, com os seus recursos, com a sua capacidade, você está mais do que enganado. Nós só podemos viver uma vida de santidade, consequentemente de intimidade profunda com Deus, porque sem santidade é impossível viver nesse lugar de intimidade se entendermos os recursos que Deus nos disponibilizou. Então nós começamos com uma declaração aqui no versículo 16 sobre andar no Espírito. Esse andar no Espírito é uma ordem, um imperativo. A palavra aqui traduzida andai, ela significa literalmente caminhar, fazer o próprio caminho, mas também traz a ideia de progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a vida, ou conduzir-se a si mesmo, ou comportar-se. Quando a palavra de Deus está falando a respeito de andar no Espírito, eu e você precisamos entender exatamente que isso, além de uma ordem da parte de Deus, é também um recurso disponibilizado pelo próprio Deus. Para quê? O texto diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra traduzida concupiscência nas traduções mais antigas é traduzida de forma simplificada, numa linguagem mais atual, em traduções mais modernas como os desejos da carne, os impulsos ou as vontades da carne. Eu e você precisamos entender que existe uma vida dia a dia de relacionamento com Deus, que é marcada pela manifestação daquilo que é além do natural, além dos recursos meramente humanos e naturais que eu e você temos ou carregamos em nós mesmos. São recursos divinos que nos foram disponibilizados por Deus, pelos céus, para que eu e você possamos viver de uma forma diferente. E uma das primeiras coisas a ser destacada é exatamente isso, que nós podemos viver num lugar de vitória, de manifestações ou conquistas que são sobrenaturais. Agora, quando chegamos no verso 25, vemos uma ênfase aqui em Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu acredito ser importante questionar qual é a diferença entre se vivemos no Espírito, andemos também. A expressão vivemos, eu acredito que ela fala do novo nascimento, da experiência de conversão. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A vida de Deus nos é comunicada no momento do novo nascimento, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, passamos a viver pelo Espírito. E o texto está dizendo, se vivemos, também devemos andar.
O que significa isso? Que muito mais do que apenas a experiência de ser vivificado no novo nascimento ou na conversão, andar, o que subentende-se aqui é a ideia de caminho, falei bastante disso nas reuniões do Alcance Mais. Deus profetizou a respeito daquilo que eu e você chamamos hoje de a nossa fé e o cristianismo, intitulando isso de o caminho. Essa é a maneira como os cristãos se referiam à sua fé no livro de Atos, o caminho. E anos, séculos antes da vinda de Cristo, Isaías, por exemplo, já estava anunciando, haverá um caminho santo. Nem o louco vai errar o caminho. Por quê? Porque Deus não proporcionou para mim e para você apenas um caminho. Ele nos deu recursos para sermos bem-sucedidos ao trilharmos o caminho. Isaías também declarou que enquanto nós andássemos pelo caminho, haveria uma voz atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, ande nele. Não dizia para a esquerda, não dizia para a direita. E nós apresentamos isso aqui como uma ideia da liderança do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo, não está falando apenas de direcionamento profético, apenas de revelar um propósito a ser cumprido. Não é apenas esse tipo de direção, quando você tem uma convicção, como a que eu tive, de ir para um outro culto, em outro lugar, e de repente você entender que Deus tinha um plano. Esse é apenas um aspecto. Mas nós podemos entender que ser guiado pelo Espírito é aprender a andar em relacionamento com Ele. Então, acredito que a diferença entre se vivemos, que é nascemos de novo, convertemos, experimentamos a vida de Deus, também temos que andar, fala do comportamento cristão. Em Efésios 4,17, ele começa falando a respeito da maneira como devemos andar, que não pode ser como a dos gentios. Quando ele fala da maneira de andar, ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando da forma como nós nos comportamos, como nós nos conduzimos no caminho. E uma das coisas que eu quero apresentar para você é que há uma diferença entre a experiência de conversão e a expectativa que Deus tem a respeito de mim e de você sobre como nós vamos caminhar. Então eu quero destacar que andar no Espírito é tanto uma ordenança, por um lado, como também, por outro, um recurso para vencermos a carne e o pecado. Até porque Deus não pediria nada de mim e de você que Ele não nos desse a condição ou a capacidade de poder cumprir. Ele seria injusto se pedisse de mim e de você, sede santos como eu sou santo, sem nos dar os recursos sobrenaturais para isso. Mas é importante que a gente entenda essa dinâmica.